Aceite a verdade, ou viva a mentira. Um dos enganos mais diabólicos que tem sido perpetuado nesses últimos dias e levado muitas pessoas ao engano é essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, como se fossem dois deuses diferentes e que o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus malvadão, sanguinário, cruel, um demiurgo e aldabaote, e que o Deus do Novo Testamento, revelado através do nosso Messias, veio para corrigir os erros desse suposto Deus malvadão do passado. Mas apenas com esses versos das Escrituras que eu vou citar aqui, esse engano cai por terra. Primeiro eu vou ler aqui João 5, a partir do verso 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? De forma simples e direta, o que o nosso Messias queria dizer nesse texto? Que ele servia o mesmo Deus que Moisés também servia. Ambos eram servos do mesmo Deus, que é o Criador. E aí o que algumas pessoas fazem? Elas pegam ali aquele texto do verso 45 e falam aí ó, Moisés é o acusador, o diabo também é o acusador. Moisés tinha chifre, o diabo também tem chifre, portanto Moisés é o diabo. Olha só o engano que muitas pessoas têm caído, mas elas nunca vão ler a continuação desse texto, onde o Messias está falando aqui que Moisés escreveu acerca dele, porque ambos serviam ao mesmo Deus. E Cristo também falou em Mateus 5, a partir do verso 17, não penses que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E esse cumprir no original significa dar finalidade, torná-la plena, torná-la completa. E o Messias demonstrou que ele era a real finalidade da lei. A lei do Criador, a Torá, sempre apontou para ele. Então alguém querer dizer que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo e que o Deus do Antigo Testamento é malvadão, ela basicamente está chamando o nosso Salvador de mentiroso, como se o que ele estivesse dizendo aqui fosse uma mentira. Então percebe o engano diabólico que há por trás desse entendimento e que muitas pessoas infelizmente têm caído por não compreenderem certas questões de por que o Criador mandava um juízo mais severo com alguns povos em específico? Mas sabe quem começou com essa ideia de dois deuses diferentes? Marcião. E Marcião foi uma pessoa muito influente na época da igreja primitiva que começou com essa divisão de Velho e Novo Testamento. Sim, essa divisão não consta nos originais. Nos originais das Escrituras, o que temos é Antiga Aliança e Nova Aliança, ou Aliança Renovada, o que indica que a aliança anterior não foi abolida, ela apenas foi modificada em algumas situações, porque quando se estabelece um Novo Testamento, o anterior é anulado, é revogado. Por isso que muitas pessoas pensam que tudo que está escrito na primeira parte da Bíblia, nesse suposto Velho Testamento, não tem mais validade ou valor algum. E é por isso que com essa falsa divisão de Velho e Novo Testamento foi impregnado outras doutrinas enganosas, como a teologia da substituição, que defende a ideia de que a igreja é um povo completamente diferente de Israel e que a aliança com a igreja é diferente da aliança com Israel, que hoje nessa suposta nova aliança com a igreja, a lei foi abolida, que hoje nós não devemos mais cumprir a lei, a Torá que o Criador estabeleceu para o seu povo. Porém, mais uma vez, se alguém defende isso, ela está automaticamente chamando o nosso Salvador de mentiroso. Lembra que eu li aqui nesse vídeo, Mateus 5,17, ele deixou bem claro que ele não veio abolir lei nenhuma. Portanto, se o nosso Messias disse que ele não veio abolir e alguém prega que a lei foi abolida, logo essa pessoa está chamando Cristo de mentiroso. E as próprias Escrituras também deixam claro que não é que a igreja é um povo diferente de Israel, mas sim que a aliança nova, essa aliança renovada, foi estabelecida com a casa de Israel e com a casa de Judá, como está escrito na profecia de Jeremias 31. E nessa nova aliança estabelecida por meio de Cristo, seu sangue derramado no madeiro, a lei agora é posta em nossos corações, no nosso entendimento, e não é necessária mais estar em tábuas de pedra, mas ela não foi abolida. Então todos esses entendimentos culminam nessa ideia diabólica de que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, mas trata-se do mesmo Criador,
operando sempre da mesma maneira ao longo da história, sempre sendo amoroso e misericordioso, dando a chance de arrependimento a todos aqueles que possuem essa chance de arrependimento e punindo todos aqueles que cometem perversidades, pois ele punindo o mal só demonstra que ele é justo, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, pois se ele não punisse o mal, ele seria conivente com o pecado, e todos esses povos que ele mandou exterminar no passado eram povos irreconciliáveis, e eles demonstravam através de suas obras que eles não tinham perdão, eles só realizavam obras más. E com o entendimento de que há duas linhagens nessa terra, ligado à profecia de Gênesis 3,15 e a parábola do joio e do trigo, tudo fica muito mais esclarecido, muito mais claro. Quem realmente consegue entender isso nunca mais vai cair nesses enganos diabólicos que nesses últimos tempos têm sido muito perpetuados. Mas é isso, nunca se esqueça, o Criador sempre foi o mesmo. E ai daqueles que chamam ao bem de mal e ao mal de bem, pois o juízo será pesado.